Oi, pessoal. Aqui é Marcelo Serrano e esse é mais um episódio do podcast Talviews. Antes de começar, eu deixo o convite para você que nos acompanha aqui no podcast seguir as nossas outras plataformas. A gente tem publicado alguns conteúdos exclusivos no Instagram, no Telegram e também no YouTube, onde vai estar disponível a edição desse podcast em vídeo. Bom, hoje a gente traz uma convidada muito especial e que coleciona passagens destacadas tanto na iniciativa privada quanto na vida pública. Maria Silvia Bastos Marques foi presidente do BNDES, CEO da Goldman Sachs no Brasil, presidiu a Companhia Siderúrgica Nacional, a Empresa Olímpica Municipal, que coordenou as atividades para os Jogos Rio 2016, e atuou como membro de conselho e ainda atua de diversas empresas. A ideia hoje é fazer uma discussão mais ampla sobre o Brasil, passando por temas como o cenário econômico, o papel e momento do mercado de capitais brasileiro, falar um pouco de infraestrutura, de investimentos. E além da Maria Silvia, teremos também a participação do José Rude, que é diretor de Corporate Investment Banking aqui no Itaú BBA, que vai dividir comigo a moderação desse episódio e comentar também a visão dele para esses temas todos que eu citei durante a abertura. Maria Silvia, José, tudo bem? Bem-vindos. Tudo bem, obrigada pelo convite, um prazer enorme estar aqui com vocês. Olá, Maria Silvia, Marcelo, obrigado pelo convite, ótimo estar aqui de volta. Boa. Marcelo, só queria acrescentar que a Icatu Seguros, porque não posso esquecer do meu time lá dos seguros, foram 5 anos, eu também tive, assim, o prazer de estar nesse setor, num momento de transformação, foi durante a crise de 2008, foi super desafiador, a Icatu era Icatu Hartford, seu pai que era dos seguros, deve se lembrar bem dessa época, né? E a família Almeida Braga comprou a metade da Hartford no meio da crise. Então, assim, muitos aprendizados, muitos traumas, times incríveis lá na Icatu, então não queria deixar de mencionar muito também. Muito justa a menção, pra gente não deixar passar aí nessa tão extensa e impressionante biografia. Isso em casa, realmente. Não, foi... A IG, entre outros, realmente foi... A IG? Foi não, bem... foi, cara, foi assim, um grande momento, mas acho que a gente conseguiu lidar bastante bem, né? Boa. Para a gente começar, Maria Silvia, eu queria fazer uma rápida retrospectiva desse primeiro semestre. A gente teve uma certa turbulência, o que é usual, considerando a acomodação de um novo governo. A gente teve eventos de crédito corporativo que balançaram um pouco o mercado de renda fixa, a gente teve a quebra dos bancos lá nos Estados Unidos, mas a sensação é que ao longo desse primeiro semestre a agenda político-econômica foi se acomodando, o cenário clareou um pouco e hoje a gente tem uma foto um pouco melhor do que a gente tinha lá atrás. Como é que você avalia esses primeiros 6 meses do ano e você concorda que o Brasil está bem na foto, ou melhor na foto, ao menos? Tá. Marcelo, foi realmente um primeiro semestre muito intenso, né? A gente não pode esquecer que o mundo vem de um período muito traumático, com a pandemia, que foi uma grande disrupção do ponto de vista do funcionamento de todas as entidades, organizações dos países, das cadeias de logística, da saúde mental das pessoas, da forma de trabalhar, né? Tudo mudou e certamente os modelos que existiam de previsões, estimativas antes da pandemia, eles precisam considerar essas novas formas organizacionais que certamente ainda não chegaram ao momento de equilíbrio. Então, tendo dito isso, tudo é relativo. Hoje, certamente, a gente está num momento de um pouco mais de tranquilidade em relação ao que a gente estava no início do ano, mas eu creio que ainda há muitas questões que precisam ser clarificadas, precisam ser enfrentadas. No início do ano, nós lembramos que nós tivemos uma disputa presidencial extremamente acirrada, quase que um referendo, um plebiscito sobre temas relevantes, né? Instituições democráticas, direitos humanos, questão de uso de armas, um ambiente muito acirrado. E o presidente eleito, ele em momento nenhum da sua campanha, ele deixou claro qual era a sua agenda econômica. Ele sempre dizia, confie em mim, eu já fiz isso. Quem seria a sua equipe econômica? E isso certamente levou a uma instabilidade muito grande, que foi aguçada pela questão da guerra da Ucrânia, a disrupção das cadeias logísticas, uma inflação mundial como não se via há muitas décadas, estrutural em algum sentido, porque houve essa mudança nas cadeias de fornecimento. A gente viu agora há poucos dias, de novo, a questão da exportação da Ucrânia de grãos, né, que a Rússia acabou de bombardear um porto relevante da Ucrânia. Quer dizer, vamos viver de novo esse aumento de preços
de grãos, que para nós sempre tem dois lados, porque aumenta a exportação, entram dólares, melhora o câmbio, mas piora a inflação. Então, assim, para resumir, porque é um tema, eu acho que a gente vai explorar isso, né, nessa conversa, complexo, eu diria que a gente está melhor na foto, mas que esse filme está apenas começando. Tá? Como é que ele vai se desenrolar? Por exemplo, a questão ambiental, ou até melhor dizendo, a questão climática, né, as mudanças climáticas são centrais para esse governo. Certamente a gente está bem melhor na foto do que estava antes. Eu lembro aqui que o governo Bolsonaro acabou com o Fundo Amazônia, que era um instrumento super relevante, que eu conheço bem, eu fui 2 vezes do BNDES, fui diretora e depois presidente, que aportava recursos não só para projetos de bioeconomia, mas também para fiscalização. Então, nós temos agora a volta do Fundo Amazônia. Eu acho que esse é um instrumento de captação que pode ser muito ampliado e é um instrumento ágil que pode ajudar muito nessa questão da desestruturação das instituições de meio ambiente que a gente viveu nesses anos. Por outro lado, projetos como a Autoridade Climática, que se pretendia criar até março, não aconteceram, mas a gente tem, por outro lado, um embaixador como André Corrêa do Lago, que é muito experiente em negociações nesses fóruns, que está no Ministério do Meio Ambiente. Eu te diria que eu acho que agora começa a hora da entrega. Houve muitos ruídos, questionamentos em relação a avanços fundamentais que nós tivemos no governo Temer e Bolsonaro, né, que não são de governo, são de Estado. Essa é a minha visão. Reforma trabalhista, a criação da TLP, alterando a TJLP, a gente certamente deve voltar em relação a isso, a autonomia do Banco Central, a reforma da Previdência. Quer dizer, nós tivemos avanços institucionais muito relevantes, privatização da Eletrobras, que foram extremamente criticados no início do governo. E ainda não há uma clareza, existe uma ADIM, uma ação direta de inconstitucionalidade sobre a privatização da Eletrobras, tentando reverter. Ainda há questionamentos sobre o Banco Central, a gente vê cotidianamente a questão dos juros altos e estamos vendo agora o resultado da política monetária, né, com a taxa de inflação retrocedendo, a discussão sobre a meta de inflação. Então, enfim, houve muito ruído nesse início de governo. Esses ruídos, houve a questão da base de apoio ao governo no Congresso, que é fundamental. Há hoje digamos assim, uma acomodação dessa questão. A gente vê aí a questão ministerial, cargos para lá e para cá, enfim, mas o presidente precisa ter uma base de apoio para que a agenda ande para frente. Tivemos agora, recentemente, a aprovação da primeira etapa da reforma tributária na Câmara, e eu me lembro aqui que eu participei da primeira comissão de reforma tributária em 1995, eu era secretária de Fazenda da cidade do Rio de Janeiro, foi uma comissão liderada pelo deputado Luiz Eduardo Magalhães, então parece incrível, mas são quase 30 anos, né, de discussão, o que também dá para entender, a gente precisa amadurecer essas questões, mas extremamente relevante essa discussão. Primeira etapa na Câmara, muito a discutir no Senado, porque estamos longe de ter uma coisa que faça realmente sentido do ponto de vista econômico ainda, de impacto no PIB, enfim, de crescimento econômico, mas a agenda tem avançado. Como eu disse no início, acho que estamos melhor na foto, mas precisamos trabalhar muito para que esse filme, realmente, ao final dessa etapa de governo, a gente olhe para trás e veja avanços concretos em relação ao aumento da produtividade da economia brasileira, que ao fim e ao cabo é o que a gente está buscando. Perfeito, ótimo. Muito obrigado aí pela boa introdução, Maria Silvia. Deixa eu te pegar um ponto da sua primeira resposta aqui, que foi juros, né? A gente está provavelmente aí próximo no início do afrouxamento da política monetária. Isso tipicamente é positivo, construtivo para o mercado de capitais. Como você vê o amadurecimento do mercado de capitais brasileiro nos últimos anos e como é que você acha que a gente consegue continuar evoluindo, mesmo no ambiente de taxa de juros mais alta, quando comparado, por exemplo, aos países mais desenvolvidos? Assim, a grande conquista institucional, realmente extremamente relevante que nós tivemos no país foi o Plano Real, né? A sociedade brasileira se apoderou desse grande ativo que é viver sem inflação, o que para os economistas da minha geração, José, é uma coisa, assim, todo mundo que se formou em economia na década de 80, na década de 90, a grande discussão era déficit público, dívida externa e inflação. Hoje, dívida externa e inflação são duas questões domadas no Brasil, resolvidas, né? O déficit nem tanto, mas é uma coisa muito, assim, faz bem a gente ver que a gente aprendeu e a sociedade aprendeu. As mudanças acontecem quando a sociedade se apodera delas. Elas não são top-down, elas são bottom-up.
Você tem que ter esse convencimento e elas passam a ser importantes para todos, né? E eu digo isso porque, apesar da gente ter tido essa conquista, nós temos um passado muito pesado de uma hiperinflação. E ainda existem na economia brasileira muitos mecanismos de indexação que estão presentes, né? É impressionante. Indexações anuais. E nós temos ainda esse legacy, esse legado de um passado inflacionário. No início desse ano, nós comentamos na questão anterior, houve muitos ruídos, expectativas assim, desancoradas, e houve uma grande preocupação se a taxa de inflação poderia sair de controle. Num país como o Brasil, que teve um passado inflacionário muito grande, e tem ainda muitas questões a resolver do ponto de vista microeconômico, principalmente, em geral, a gente tem que elevar a taxa de juros um pouco acima do que seria em países, por exemplo, onde a segurança jurídica é mais perfeita, onde as garantias funcionam de uma forma mais igualitária, onde o crédito subsidiado é menor. Então, nós temos muitas questões específicas do Brasil. E tivemos, sim, uma elevação de taxas de juros bastante relevante, porque tivemos e temos ainda uma taxa de inflação elevada. Não só o Brasil teve o mérito de começar essa elevação de taxa de juros antes dos outros países, estamos também reduzindo a taxa de inflação antes dos outros países, mas a questão é que quando a gente olha para a inflação, ela caiu, ela está menor, mas o núcleo da inflação ainda está evoluindo em patamares muito elevados, né? Quando a gente tira do núcleo os itens mais voláteis, alimentação, energia, a gente vê que a inflação de serviços, por exemplo, ainda está muito elevada. Então, acho que o Banco Central vem fazendo o seu papel técnico de olhar o que é relevante, que é a questão da inflação, porque a inflação desorganiza a atividade econômica. Não adianta você forçar a mão, já assistimos isso em governos passados e recentemente no Brasil, forçar a mão na taxa de juros e desorganizar inteiramente a economia. Acho que a gente tem que colocar na nossa mente no Brasil que a gente precisa mirar o médio e longo prazo. A gente tem muita tendência de olhar para o curto prazo. Então, acho que a gente está no caminho. Vamos ver essa redução de taxa de juros, temos que ver essa convergência dos núcleos de inflação, que não é só no Brasil também, né? A gente olha para os Estados Unidos e para a Europa, é também a mesma coisa que está acontecendo, e eles estão lidando com isso. Os Estados Unidos devem aumentar novamente a taxa de juros, aparentemente vão ter um processo de acomodação positivo ali, sem uma recessão, e tudo isso é muito bom para a gente. Sobre o mercado de capitais, não foi um primeiro semestre, digamos assim, dos melhores, com os eventos que você falou, que eu vejo até mais como eventos de crédito, foi um evento de confiança, né? Porque nós tivemos um ícone da governança nacional e internacional, extremamente questionado, que colocou sob questionamento uma série de questões. Então, teve a questão das americanas, depois a da Light, os próprios rumores que a gente já falou da economia brasileira, mas eu vejo também uma retomada. O setor de saneamento acabou de emitir 2 debêntures de infraestrutura, certamente com prazos e custos que ainda não são aqueles que deveríamos ver, mas desde o governo Temer, quando nós fizemos a mudança da TJLP para a TLP e o nível de crédito subsidiado e a intervenção do BNDES tão grande no mercado de crédito mudou. O fato é que a economia brasileira é tão forte que rapidamente a gente viu o mercado de crédito avançar, né? Hoje nós temos um mercado de crédito privado que não existia há 5, 6 anos atrás. Certamente isso pode ser aperfeiçoado. Eu acho que o BNDES, a gente deve falar sobre isso, tem um papel importante como um coordenador de crédito de longo prazo. Ele conhece muito os créditos privados, ele pode fazer o papel de garantidor. Tudo isso que a gente vislumbrava lá no banco, com essa mudança da TJLP para a TLP, que é um assunto complexo, a gente teria que falar bastante sobre isso, mas que é fundamental porque ele realmente emite os sinais corretos para o mercado de crédito privado. Tem um ponto que eu queria mencionar, que é sobre debêntures de infraestrutura. Essa é uma agenda extremamente importante. Há um projeto de lei no Congresso que está parado, ao que eu saiba, não tem andado para frente, mas que é muito importante porque hoje as debêntures de infraestrutura, elas trazem um incentivo para a pessoa física. E esse projeto, além de outras coisas, ele leva esse incentivo também para o emissor e permite também aos investidores estrangeiros entrarem diretamente nessas debêntures. Isso traz um público que é o público natural para os projetos de infraestrutura, que são as seguradoras e os fundos de pensão, nacionais e internacionais. Então, seria muito importante que essa agenda micro das debêntures de infraestrutura, que são extremamente relevantes para os grandes projetos que a gente tem no país, que podem ser um fator de crescimento
e de produtividade, um diferencial enorme para o Brasil em termos de competitividade, que essa agenda possa andar. Ela precisa voltar para a pauta, a gente precisa voltar a lembrar dela. Legal, e acho que só para a gente fechar essa parte de mercado de capitais, José, a Maria Silvia comentou esse momento de certa retomada, a gente viu algumas emissões do lado de renda fixa, no lado de equities, a gente viu alguns follow-ons. Como você projeta a evolução desse mercado para o segundo semestre e que outros setores, além de infraestrutura que ela citou, que tem movimentado as emissões? Legal, ótimo. Acho que todo o cenário que você e a Maria Silvia bem traçou aqui realmente se refletiu na atividade de mercado de capitais nos primeiros 4, 5 meses. Foi realmente um período muito desafiador, né? A gente efetivamente teve um impacto muito grande nos volumes, tá? Mas com esse mercado um pouco mais funcional, o que a gente tem visto é uma retomada importante das emissões, tá? O mercado de renda fixa, por exemplo, que ainda está ano contra ano uns 55% abaixo, voltou efetivamente a ficar bem mais ativo e com uma diversidade bastante interessante de companhias que estão emitindo, tá? Então você tem desde setores mais tradicionais como energia, setores mais tradicionais como energia e rodovias, mas tem concessionárias de veículos, por exemplo, acessando. E eu acho que o grande destaque, só para pegar um gancho aqui no que a Maria Silvia falou, foi o setor de saneamento com a Iguá, emitindo uma operação de prazo de até 29 anos de 3.800 bi. Então, acho que esse foi o grande destaque. Sou conselheira da Iguá, fico muito orgulhosa. Perfeito. Então, acho que esse foi o grande destaque. A gente imagina que o segundo semestre possa continuar sendo positivo e a gente possa fechar um pouco desse gap aqui de 55% que a gente teve ano contra ano. Em equities também, né, teve uma retomada super importante. A gente já teve 13 ofertas de follow-ons esse ano, que é um número interessante. E o curioso aqui é que o perfil das ofertas também ele evoluiu. No começo do ano, a gente tinha muita oferta de companhias melhorando a sua estrutura de capital. Então, a gente teve algumas emissões no setor de saúde, DASA, por exemplo, Hapvida, e ao longo do tempo a gente viu mais emissões com um perfil de crescimento, como foi o fato, por exemplo, do follow-on de 4,5 bi, que o Itaú BBA foi inclusive coordenador líder, de Localiza, que foi basicamente focado aqui em crescer a companhia. Também uma ampla diversidade de setores aqui. E quando a gente olha aqui nesse caso, no ano contra ano, o ano passado teve um ano muito atípico, que teve a operação de capitalização da Eletrobras, que foi de 35 bilhões de reais. Então, se você exclui essa operação de Eletrobras, a gente já está neste ano com um volume praticamente flat ao que foi no ano passado. E, de novo, a gente está vislumbrando ainda um número relevante de ofertas aí para o segundo semestre ainda. Então, acho que, enfim, a gente está cautelosamente construtivo. Obviamente que a gente precisa que esse cenário macro continue, digamos assim, favorável. Perfeito. Acho que Maria Silvia deu um spoiler sobre o BNDES na outra questão. Agora a gente vai aprofundar nesse tema. Ela teve duas passagens. A última muito destacada no comando do BNDES. Acho que foi uma passagem que talvez tenha marcado a mudança de propósito da instituição, a forma com que escolhe, avalia os projetos. Então, eu queria perguntar como você vê o legado dessas mudanças e como você projeta a atuação do BNDES nesse novo governo. Olha, o BNDES é uma instituição de Estado. Eu realmente participei 2 vezes do banco. Eu fui a primeira diretora do BNDES, fui a primeira e até agora a única presidente. Tenho muito orgulho disso, equipes incríveis, papel extremamente relevante, todo mundo sabe disso. A minha primeira passagem no banco foi com o Eduardo Modiano, no início do programa de privatização. Foi um momento assim, incrível, em que se estabeleceu uma mudança no Brasil, inclusive em relação ao mercado de capitais, porque as mudanças de padrão de governança que nós tivemos com a privatização de grandes empresas, especialmente do setor siderúrgico e mineração, elas mudaram os padrões de governança no Brasil, a entrada de investimentos estrangeiros e padrões de governança que vieram de outros países, mesmo empresas familiares passaram a ter conselho de administração. É importante a gente olhar para trás, né, e ver essa trajetória que a gente viveu aí nesses últimos, 20, 30 anos, porque, de fato, muita coisa aconteceu estruturalmente na economia brasileira. A segunda minha passagem do banco foi bastante, digamos assim, é difícil até achar um adjetivo. Foi um momento muito difícil, porque o presidente Temer era um presidente interino quando eu assumi a presidência do BNDES. Eu não conhecia o presidente Temer, eu fui convidada por ele por telefone
por indicação do Henrique Meirelles, a quem eu tinha conhecido nas Olimpíadas. O Meirelles representava o governo federal no Conselho Público Olímpico, que era a instância máxima de governança das Olimpíadas. Eu representava o prefeito Eduardo Paes e nos conhecemos, enfim, tivemos muitas afinidades. Ele me indicou para o presidente Temer, eu aceitei com a seguinte, fiz 2 perguntas: se eu poderia indicar quem eu quisesse para a diretoria do banco, se eu teria autonomia para isso, e autonomia para fazer o que eu achava que era o correto. E ele me deu total autonomia e cumpriu isso no período que eu tive lá. Então, eu entrei no meio de uma questão política muito acirrada no momento, né? Era durante o processo de impeachment da presidente Dilma, o presidente Temer interino. Só para a gente entender o pano de fundo, o BNDES, chamado de Caixa Preta, era o auge da Lava Jato, as concessões de infraestrutura feitas no governo Dilma, o famoso PIL, Programa de Investimento em Logística, todas paradas, porque todas essas concessões foram financiadas pelo BNDES, sei lá, milhares de coisas paradas, empresas todas envolvidas na Lava Jato, começava a se discutir acordos de leniência, então não foi uma coisa simples, sabe? O banco muito sob ataque do Tribunal de Contas da União, um momento muito delicado. E eu tive que me defrontar com assuntos que não tinham nada a ver com a economia, como acordos de leniência e direito criminal, e aprendi muito, foi um momento muito intenso, mas o fato é que a gente precisava andar para frente. A gente precisava usar a evidência do passado para andar para frente. E eu acho que esse conhecimento que eu tinha e tenho da economia brasileira, por ter participado de diversos setores, já ter sido do banco, né, num momento extremamente importante para o Brasil, que foi o governo Collor. Eu fiquei no banco, eu fiquei no governo federal do início ao fim do governo Collor, primeiro em Brasília, trabalhava na negociação da dívida externa e depois na privatização. Então, eu conhecia a forma que o banco operava e já no meu discurso de posse, eu sempre tive na minha cabeça a questão do saneamento, por várias razões, que agora se eu explicar a gente vai perder muito tempo, mas por outras experiências profissionais, na CSN, nas Olimpíadas, eu conhecia razoavelmente bem o triste quadro do saneamento no Brasil. Então, no meu discurso de posse, eu disse que uma das prioridades importantes do banco seria a estruturação de projetos de infraestrutura, em particular na área de saneamento. E o presidente Temer comprou esse tema de uma forma assim, total e incluiu no PPI, que era o Programa de Parcerias de Investimentos, o tema do saneamento. Foi quando se começou a discutir o marco do saneamento. Na Casa Civil, o Tarcísio, que é hoje governador de São Paulo, trabalhava no PPI, assim, era um assunto super relevante na nossa discussão, e tudo começou ali. Quer dizer, e hoje a gente vê os resultados, né? Eu queria tocar muito nesse tema, porque eu acho que esse é um tema que a sociedade se apoderou. A gente, sociedade brasileira, não tinha noção do que a gente vivia, né? Dessa vergonha, que eu falo, que é o Brasil do século XIX convivendo no Brasil do século XXI. Você não ter esgoto, você não ter saneamento básico, não é nem tratamento de esgoto, é ter coleta de esgoto nas grandes capitais. Assim, saiu aqui um pouquinho de São Paulo, não tem esgoto. O Rio Tietê é completamente poluído. No Rio, a Baía de Guanabara, vimos a discussão toda nas Olimpíadas. E para qualquer capital, qualquer lugar que você vá, virou uma paisagem, né? As pessoas não percebem. E esse tema hoje foi tão apoderado pela sociedade que foi um dos discursos de mudança no início desse atual governo, que foi em relação ao marco do saneamento, e vimos a resistência que houve a essa mudança, né? Então, o BNDES tem uma grande capacidade de estruturar projetos que os governos subnacionais, os estados, não têm. Então, atuar como PMO desses projetos é um papel extremamente relevante. Isso vai na veia da produtividade brasileira, de todos os setores, que era uma outra visão minha da equipe que eu trouxe para o banco, uma equipe brilhante, das questões transversais. Quer dizer, o banco atuava assim, ele tinha uma política de financiamento para a área de indústria, uma política de financiamento para a área da agricultura, uma política de financiamento para a área de inovação, e a gente mudou essas políticas de financiamento, que já vigoravam há mais de 8 anos, para políticas de financiamento de avaliação de projetos, com alguns temas transversais, como a questão ambiental, por exemplo, e o que determinava o financiamento era a avaliação desse projeto sob a sua ótica, pública e privada. Um exemplo simples, o setor de saneamento. O setor de saneamento ele tem um retorno, um impacto público, social, maior do que o impacto privado, mas ele tem um alto
alto retorno privado. Então, ele se viabiliza com investimento privado e tem um enorme impacto social, por todas as razões. Recuperação dos corpos hídricos, menos doenças para a população brasileira, maior produtividade do trabalho, enfim, valorização das terras no entorno desses lugares, aumento do turismo. Não, é tanto impacto positivo que você fica... Por que isso não acontece? Tem que perguntar. Então, o banco, como um banco público, com recursos da sociedade brasileira, ele deve priorizar projetos que têm impacto social maior do que o impacto privado nos seus financiamentos. E as pessoas colocaram muito na cabeça que nós éramos contra subsídios. Nós não somos contra subsídio, essa equipe que lá esteve. Nós somos contra subsídio que não seja transparente, que não tenha métrica, que não tenha avaliação e que viva para sempre. Nós temos alguns casos muito emblemáticos no Brasil. A Zona Franca de Manaus existe há décadas e acabou de ter continuidade na reforma tributária com benefícios maiores ainda. A lei de informática vai vigorar até 2030 ou 2028, e eu já fiz várias vezes as perguntas: qual o impacto positivo que isso trouxe para a produtividade brasileira? Nunca tive resposta, porque não há avaliação. Então, nós montamos no banco uma área de avaliação de projetos, métricas, porque você tem que colocar as métricas no início. Então, havia políticas de financiamento no BNDES que já vigorava quando eu tinha passado lá no início da década de 90. E não havia uma aferição de como isso, de fato, impactou. O banco tem que ter impacto. Então, nós tivemos um olhar muito grande para eficácia, para eficiência, para boa alocação de recursos, porque subsídios, principalmente em crédito, eles distorcem muito a alocação de recursos. Nós tivemos no BNDES, vou lembrar um caso emblemático, financiamento de caminhões. Era um financiamento a taxa de juros reais negativas. Então, houve uma super oferta de fretes e nós assistimos a tempestade perfeita com a questão do petróleo, diesel, com a oferta Essas coisas têm um preço, né? A crise dos caminhoneiros foi gestada nessa política de crédito. E a gente tem que falar isso e dizer isso. Pode não ser bom de ouvir, mas é importante para a gente não cometer os mesmos equívocos. Então, eu acho que sim, essa gestão que teve no BNDES, início comigo ali no início do governo Temer, e que teve continuidade, e que fez as coisas acontecerem, que a gente teve esse mercado de crédito florescendo, debêntures de infraestrutura que eram 100% adquiridos pelo BNDES, hoje tem um mercado privado pujante, o que não quer dizer que o banco não deva participar, ele deve participar, mas de outra forma, como um coordenador, como um garantidor. Crédito para pequenas e médias empresas, você é de um grande banco, você sabe, é muito difícil essa avaliação de crédito, é muito difícil essa concessão de crédito. Os grandes bancos são braços distribuidores do BNDES. Na crise de 2008, eu vivi momentos terríveis, porque até os bancos públicos deixaram de distribuir crédito para as micro, pequenas e médias empresas. Não queriam fazer, e o banco não tem condição de fazer isso diretamente. Então, dar garantias, fazer fundos de garantia, mas fundos de verdade, né? Não é fundos que não têm dotação, é fundos que sejam, de fato, fundos seguradores e garantidores. Então, eu vejo o BNDES com um papel extremamente relevante em políticas que impactem o setor público, a população brasileira, meio ambiente, saneamento, educação, saúde, inovação, né? Tanto o BNDESPar quanto o próprio banco, e um papel extremamente relevante como estruturador de projetos. Isso não é pouca coisa, isso tem um impacto fundamental que é transversal a todos os setores da economia brasileira. Maravilha. Muito legal ver seu entusiasmo, o olho até brilha quando eu tenho você fala de saneamento, né? Tenho muito. E aí, até nesse sentido, Maria Silvia, o que você acha que são os principais entraves que precisariam ser removidos para que a gente possa deslanchar um pouco nessa agenda, né, de investimento maior em infraestrutura como um todo? Acho que saneamento aqui na verdade, aqui a darling, digamos assim, né? Vai ser um setor que vai demandar muito, ou tem demandado, na verdade, muitos investimentos, né? Então, o que você acha que poderia dar uma destravada ou deslanchar aqui o investimento de infraestrutura aqui no Brasil? Olha, não precisa muito, sabe? A gente sabe o que tem que fazer. Tem vários estudos internacionais, comparativos, etc. O Brasil investe muito pouco em infraestrutura, a depreciação anual da infraestrutura é em torno de 3%, do PIB, a gente investe menos do que isso. É fundamental a presença privada, fundamental. Em geral, os governos não têm capacidade de fazer os projetos, e menos ainda de executar os projetos.
com raras e honrosas exceções, os entes subnacionais muitas vezes conseguem fazer, mas é muito importante uma figura relevante de estruturação de projetos. Nós vemos, o BNDES trabalha em parceria com organismos internacionais que podem ajudar muito. Há recursos privados, brasileiros e internacionais, faltam bons projetos. Precisamos de segurança jurídica. Essa discussão sobre o marco do saneamento, por exemplo, gerou uma grande insegurança nos investidores. São investimentos de 30 anos que precisam de segurança jurídica, precisam de previsibilidade. Então, você imagina os grandes fundos internacionais, fundos de pensão, fundos de funcionários públicos, eles são os grandes investidores de infraestrutura e eles vêm para ficar 30 anos. Eles precisam ter uma previsibilidade. Então, nós precisamos que as garantias sejam enforceable, não estou lembrando a palavra assim em português, sejam executáveis, que as garantias sejam executáveis, que os marcos, os arcabouços regulatórios sejam firmes, né? Que o judiciário funcione nessas questões de uma forma rápida. Enfim, a gente precisa de segurança para o investimento, precisa de estabilidade para o investimento. Nós não podemos, a cada 4 anos, estarmos colocando tudo sob discussão novamente, porque isso são políticas de Estado. Quem pode ser contra saneamento? Eu digo, o saneamento, eu gosto de usar esse tema, porque é um tema que quem precisa não tem voz. Então, quem tem que ser vocal é quem está no poder público. Os estados mais pobres são os estados que menos têm saneamento, são os estados que mais estão sob discussão se deve se fazer um investimento privado ou não. Como no século XXI alguém pode questionar ter um esgoto coletado ou tratado? E eu lembro que os dados oficiais sobre saneamento, eles são autodeclaratórios. Então, em muitos casos, essas estatísticas que a gente vê, elas são superestimadas. O caso do Rio de Janeiro, que eu conheço bem, as concessionárias privadas que estão atuando, que são 3, os resultados são incríveis. Você tem uma família carioca, a Praia do Flamengo nunca foi balneável. A Praia do Flamengo já está balneável. Praias ali perto do aeroporto, na Ilha do Governador, já estão balneáveis. Por quê? O interceptador oceânico submarino que leva o esgoto para o alto mar, em, 30 anos de existência, nunca havia sido limpo. Então, ele estava completamente obstruído por sujeira. Ele foi limpo pela concessionária privada. Havia estações de tratamento de esgoto que foram construídas, estavam prontas há 10 anos, nunca foram conectadas. Entendeu? Então, é uma coisa que você fala que eu realmente fico indignada, porque é uma coisa tão básica, né? Então, é o potencial da economia brasileira. O Brasil é um país que tem uma estrutura produtiva muito forte, muito resiliente. A gente tem um setor financeiro extremamente moderno. A inovação, o digital, tudo isso está acontecendo de uma forma incrível. A gente já está discutindo inteligência artificial e, ao mesmo tempo, saneamento. Então, a gente precisa ter plano. A gente precisa ter estratégia de país, que país que a gente vai ser daqui a 10 anos. E ter um plano de ação. Então, na questão ambiental, para encerrar, porque senão eu vou falar 1 hora, na questão ambiental, na questão climática, o Brasil pode ter um protagonismo imenso, imenso. A famosa bioeconomia, o que é isso? Como é que você vai gerar emprego com isso? Então, ter planos de ação, sabe, coisas concretas, que sejam abraçadas pelos governos sucessivos. A dívida externa, como eu falei, era uma questão assim que deixava o Brasil de joelhos de tempos em tempos, e foi uma questão que passou mais de um governo, houve uma renegociação da dívida que foi baseada numa questão sólida que foi definida no governo Collor. Eu participei dessa discussão, que era ligar a questão da dívida externa com a questão fiscal, porque a gente sempre prometia fazer coisas que a gente não conseguia fazer, e acabou. Nós não temos mais dívida externa. Né? A dívida externa hoje que existe são captações privadas, que podem voltar muito. Essa é uma área enorme. Basta ter segurança. Eu olho para o mundo hoje, acho que o Brasil talvez seja o país mais atrativo para o investimento privado. Mas a gente precisa deixar essa casa com uma cara mais confiável, com mais credibilidade, com mais segurança jurídica, com muita segurança regulatória, que eu tenho certeza que não tem como dar errado. E nesse papo, Maria Silvia, uma reflexão, se a gente pudesse definir qual que é hoje o maior desafio para a gente ter padrões de produtividade maior na nossa economia e qual seria
ou aonde estaria a principal oportunidade de investimento? Como é Fácil que de você responder. responderia? Mas olha, tem uma questão, porque quando a gente fala em competitividade, produtividade, parecem coisas assim, conceitos econômicos que não são muito tangíveis, né? Mas eu vou dar um dado concreto. O Brasil, há 40 anos atrás, ele tinha produtividade do trabalho e renda per capita equivalentes aos seus competidores e um pouco menores do que as americanas. Todos os nossos competidores, China, Coreia, todo mundo já passou o Brasil. A produtividade do trabalho no Brasil, à exceção da agricultura, está estagnada ou negativa. A produtividade do trabalho na agricultura nos últimos, 10, 15 anos, aumentou cerca, vou falar números, em torno de 5% ao ano, positiva. O dos serviços é praticamente zero e da indústria é negativo. Como você pode ter produtividade negativa com tanto subsídio que foi dado para um setor? A gente precisa refletir sobre isso. Há subsídio na agricultura? Sim, no mundo inteiro se subsidia a agricultura, mas é um subsídio transparente, discutido, que tem inovação, que tem colaboração universidade-empresa. Né? Então, assim, nós temos uma questão central na economia brasileira que tem a ver com produtividade, tem a ver com competitividade, que é o capital humano, educação. Essa é uma política pública que de 4 em 4 anos é colocada sob cheque e quer se começar tudo de novo. E nós temos no Brasil diversas experiências bem-sucedidas que não se tornam benchmarks para nós mesmos. Então, de novo, a gente tem especialistas, vou citar um aqui que eu adoro, Ricardo Paes Barros. Vale a pena chamar ele aqui para uma conversa. É um economista, matemático, estatístico, formado no ITA, no INPA, que sabe tudo sobre educação, já trabalhou no Ministério da Educação, então é uma pessoa que tem uma formação diferenciada. Gente, não é difícil fazer, mas nós precisamos de capital humano. A gente está agora na virada para a inteligência artificial, tem um sem número de empregos que não vão existir mais. E nós temos no Brasil, você olha os resultados do PISA, né, que é o teste internacional para línguas e matemática, a gente forma alunos no ensino básico, no ensino médio, que não sabem português e matemática, não sabem fazer conta. Então, temos uma questão aí, não é produtividade, não é investimento em capital físico apenas, porque se você não tiver capital humano para operar isso, você não vai ter produtividade. Não adianta, isso é uma coisa casada, é produtividade dos fatores, né? Então, a educação, para mim, é uma questão básica. Ela tem que se virar uma política pública apropriada por todos, ela tem que ser uma prioridade, assim, total de cada governo que entra, mas numa continuidade. O que deu errado? Vamos rever, não é? Estamos sempre jogando fora as coisas e fazendo de novo. Então, há um cansaço, né, até da população, as pessoas não acreditam mais. Escolas públicas que eram de excelência, hoje, eu só estudei em escola pública. Minha primeira escola privada foi na graduação na Fundação Getúlio Vargas. Eu nasci no interior do estado do Rio, eu fiz toda a minha vida escolar em escola pública. Passei para a Fundação Getúlio Vargas, a minha primeira opção. Isso hoje em dia é possível? Com raras e honrosas exceções. Então, eu resumiria nesse grande desafio, além das questões jurídicas, regulatórias, tudo, mas educação, que é o que os nossos concorrentes fizeram. Né? Sim, muito bom, acho que foi conversa inspiradora. Queria novamente agradecer a participação da Maria Silvia e do José, que me ajudou aqui nesse papo. Adorei participar, gente. Muito obrigada. Obrigadão, show de bola. Valeu.